Oli poderia ser o protótipo. Durante todo o nosso tempo na Playcari, fomos guiados por Oli para ajudar a derrubar Catnap e o protótipo. Ele nos deu as chaves de cada prédio, sabe a localização dos geradores. Às vezes até os brinquedos sabem como Catnap se tornou o monstro que é hoje, incluindo o santuário que ele fez para o protótipo, apesar de estar em uma caverna, provavelmente sem câmeras ao redor. E ainda por cima, nem vimos esse garoto. Mas o problema é que nenhuma vez Oli se apresentou como órfão da Playteam ou mesmo como criança. Então, a única coisa que podemos dizer é a voz dele, mas mesmo assim, há algumas coisas na voz dele que se destacam para mim, junto com outras coisas. Mas com todo esse mistério envolto em torno dessa criança, é possível que Oli seja mau ou ainda pior. Oli é o protótipo. Bem, antes de começarmos a julgar se ele está ou não do nosso lado, ou se ele não é o que se apresenta, há algumas perguntas que eu sei que estão na mente de todos. A primeira é: como Oli tem tanto conhecimento sobre cuidados infantis? Está implícito na voz de Oli que ele é apenas uma criança, o que significa que há uma chance de ele ser órfão, fazer parte da Playcari. Mas é o seguinte, voltamos para a Playteam Co em 2005 e deixamos a Playteam Co 10 anos antes disso, então 1995. Não sabemos a idade de Oli, mas se presumirmos que ele é órfão, temos que analisar a idade dos outros órfãos, mais especificamente, sua data de nascimento. Mas espere um pouco. A única data de nascimento conhecida dos órfãos é Theodore Drambell, e ele nasceu no ano de 1983, completando 12 anos antes de ser transformado em Catnap. É improvável que a Playteam Co fizesse experiências com um órfão extremamente menor de idade, com menos de 12 anos de idade. E mesmo que soubessem, soariam muito mais velhos do que Oli 10 anos depois. Mas e se Oli tivesse 2 ou 3 anos quando a hora da alegria aconteceu, e ele conseguiu sobreviver até voltarmos, fazendo com que ele tivesse 12 a 13 anos de idade? Isso é praticamente impossível. Não tem como Oli ter chegado até aqui sozinho e ter aprendido quase tudo o que há para saber sobre cuidados lúdicos durante todo esse período. Todos os experimentos estavam morrendo de fome neste momento, e é muito provável que Oli também estivesse. Então, para descobrirmos como Oli tem tanto conhecimento sobre cuidados lúdicos, talvez tenhamos que abandonar o fato de que Oli é até mesmo uma criança, e talvez, tenhamos que abandonar o fato de que Oli é até mesmo humana. E isso me leva à minha segunda pergunta que você pode ter feito ao longo do tempo em que interagiu com Oli. Por que ele fala de uma forma tão estranha? Se você ouvir quase todos os diálogos de Oli, sempre haverá esse tom anormal em sua voz, quase como alguém tentando imitar uma criança da melhor maneira possível. E, honestamente, eles não estão fazendo um bom trabalho nisso. E, no geral, eles só têm algumas opções estranhas de diálogo, tipo, escute isso. Parece que Pope explicou tudo e desligou a energia de reserva da cúpula. Você deve conseguir encontrar um grande cabo de alimentação em algum lugar ao redor da varanda. Pegue-o e conecte-o embaixo da estátua. Ei, você viu o santuário? Se você achou isso assustador, espere até ver a coisa real. Espere um minuto, faça backup, espere até ver a coisa real. Oli viu a aparência do protótipo. Ele não teria dito isso se não tivesse ideia de qual era sua aparência. Então, como ele ainda o viu? Chegaremos a isso em apenas um segundo, mas Oli está muito entusiasmado considerando o ambiente em que estamos. E mesmo quando Pope está falando conosco, sempre há essa sensação de cautela, mas isso mal existe para Oli. Mas chega de falar sobre como ele fala, vamos falar sobre quando ele fala. Torna-se comum que o diálogo principal de Oli comece quando você está no centro do playcare, e isso realmente não muda. Mas no início do capítulo 3, Oli está conversando conosco logo após o acidente de trem, bem como quando ele está nos orientando sobre o que fazer na zona de produção de gás. Mais tarde, em Home Sweet Home, Oli ouviu pelo telefone nos dizendo para corrermos, e então vemos o Catnap rapidamente se escondendo nas sombras atrás de nós. Mas sou levado a acreditar que isso foi parte da alucinação que tivemos depois de inalar a fumaça vermelha. A principal força motriz por trás de eu pensar assim é que nunca realmente corremos, e após esse momento, nunca encontramos o Catnap cara a cara, e só encontramos a alucinação assustadora de Ugvuji.
E mesmo depois disso, acordamos ainda dentro da Home Sweet Home. E se Katniss estivesse realmente dentro do Home Sweet Home, ele teria nos matado enquanto estávamos desmaiados. Isso faz com que o aviso de Oli provavelmente tenha sido falso, então não vou contar esse como Oli falando conosco fora do centro de atendimento. Mas ele fala conosco novamente logo após entrarmos na escola. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, ele nos informa que não conseguiremos nos comunicar conosco deste lado da cúpula e que devemos ter cuidado com o Senhorita Delete, antes que o áudio seja interrompido abruptamente. E depois de lidar com a Senhorita Delete, acabamos entrando no Playhouse, que podemos supor que ainda está na lateral da cúpula a qual Oli não consegue se conectar. Assim que escapamos dos Mini Smiling Critters e a versão maior do Dog Day, Ali imediatamente começa a perguntar se estamos bem. Ei, você está bem? Não, sem doçura ou partes perdidas do corpo. Sim, não, tem que ser um impostor. Além disso, parece que Oli está fazendo o possível para parecer feliz por estarmos bem, quase como se ele secretamente quisesse que fossemos mortos lá. É aqui que as coisas ficam um pouco suspeitas, pois quando entramos no consultório do conselheiro, paramos de ouvir Oli, mesmo que Katniss estivesse aqui nos atacou. E ele nem mesmo nos avisou sobre Katniss estar aqui. Sim, ele estava falando sobre como Katniss vive para caçar e o fato de que ele se esconde em todas as sombras, mas acho estranho que, ao entrar nos escritórios, não tenhamos mais notícias dele. Só depois de sairmos do escritório é que recebemos uma ligação de Oli, e ele nem questiona o que aconteceu conosco, e imediatamente nos avisa que algo deu errado, e temos que conectar o fio do escritório do conselheiro às tomadas embaixo da estátua. Algo deu errado. Pegue o cordão no escritório do conselheiro e embaixo da estátua. Agora é muito provável que ele não soubesse que fomos atacados pelo Katniss, mas é extremamente suspeito que Oli tenha parado de mencionar Katniss logo depois que ele começou a aparecer mais, e eu quero que você se lembre do que Oli diz depois de conectarmos o cabo, porque isso é muito importante para o que acontece a seguir. Agora leve aquela bateria enorme para a produção de gás para que possamos sair daqui. Depois disso, Oli nos diz para levar a bateria grande para a produção de gás, para que, e cito, possamos sair daqui, o que, novamente, é extremamente importante. Mas quando nos aproximamos da tomada da bateria, Katniss entra na sala por uma pequena porta à direita, quase como se estivesse nos esperando, e então começamos a fugir dele por um elevador. E depois de chegar na sala segura, temos que afastar Katniss por 5 minutos enquanto ele tenta entrar, e depois de finalmente derrotá-lo, com a mão verde da mochila sobrecarregada, o protótipo desce pela escotilha no teto e Katniss começa a orar para ele, sem morrer por causa do nosso ataque. Mas, de repente, o protótipo mergulha sua mão em Katniss, matando-o instantaneamente e levando-o até a escotilha com ela. Mas depois de tudo isso, desde desviar a fumaça vermelha até se encontrar com Pope e terminar o capítulo com o pior suspense de 2024. Nem mesmo ouvimos falar de Oli uma vez, e sou levado a acreditar que isso foi intencional. Mas aqui está o que há de mais confuso em tudo isso. Depois de sair de Home Sweet Home, somos atacados por Kissy Miss e Pope diz a ela que não fizemos nada de errado e que estamos aqui para ajudar. Mas ela também diz isso. Estou feliz que Oli possa ajudá-lo a conseguir isso. Ele é a razão pela qual encontramos todos vocês. Ok, então Pope tem algum tipo de interação com Oli. Nós sabemos disso. Mas depois que Pope nos mostra a hora da alegria, ela diz que eles mataram todo mundo. Você não acha que faria sentido que ela dissesse algo relacionado ao fato de Oli ser um sobrevivente da hora da alegria em algum momento do jogo? Mas como ele não diz, isso significa que Oli não fez parte da hora da alegria e ele está na Playteam Co de alguma outra forma. Ele não poderia ter entrado na Playteam Co depois de tudo ter acontecido por causa de todo o conhecimento que ele tem. Ele não poderia ter participado da hora da alegria de forma alguma, porque mesmo que fosse, ele definitivamente não seria uma criança. Além disso, Pope disse que eles mataram todo mundo. A única opção que nos resta é que Oli não é quem ele quer que sejamos. E não só acho que Oli nem é humano, mas com tudo que coloquei na mesa, é muito possível que Oli seja o protótipo disfarçado, se passando por uma criança em algum local aleatório da Playcare com acesso a todas as chaves e conhecimento da cúpula. Pense nisso por um segundo. Digamos que Oli fosse uma criança. Como diabos ele teria chegado a um local seguro onde estivesse de olho em nós enquanto estamos na parte principal do Playcare, seja capaz de nos enviar baterias e chaves grandes sempre que precisarmos delas? Conhece o mínimo sobre alguns personagens antes mesmo de serem brinquedos. E com todo esse mistério, ele de alguma forma conseguiu ter algum tipo de relacionamento com Pope, que não nos dá detalhes sobre Oli nenhuma vez.
Isso me deixa um pouco cético sobre se as papoulas estão ou não do nosso lado, mas falarei mais sobre isso na próxima teoria. Mas o que você acha de Ali? E por que ele tem tanto conhecimento e nem conseguimos vê-lo? Deixe-me saber nos comentários. Obrigado por assistir, inscreva-se e clique